A paz do Senhor, boa noite, gente. Boa noite, meninas, mulheres virtuosas, boa noite. Glória a Deus. Já estamos aqui, só aguardando a nossa convidada entrar para enviar o convite para ela. Enquanto isso, você vai entrando aí, seja bem-vinda, viu? A nossa live Entre Elas, da Mulheres Virtuosas Oficial. Érica Rodrigues, seja bem-vinda. Hoje a nossa convidada é a Cíntia Siriaco, que estará falando conosco hoje sobre oração e intercessão. Gente, tem tanta coisa linda sobre oração e intercessão, tanto testemunho lindo. Irmã Terezinha, nossa companheira. Glória a Deus, estamos aqui com o coração, né? Feliz! Feliz estamos! Mais uma live em com o tema oração e intercessão. Bem-vindas, Gleiciane, Moninha. Chegando aí os aviãozinhos. A paz do Senhor, Cíntia. A paz do Senhor, Alê. A paz do Senhor para todas as irmãs, mulheres virtuosas. Deus Meninas, abençoe. falam para mim, Cíntia também. Tá bom, vocês estão me vendo direitinho? Não tá cortando o rosto, nada? Como que Tá tá aí? cortando um pouquinho a sua cabeça. E agora? Sobe um pouquinho o celular, sobe um pouquinho. Isso, agora tá Melhorou? ótimo. E eu, tá bem? Então Tá tá bom. dando para ver? Tá ótima. Você está ótima, linda, maravilhosa. Obrigada, você também. Uma bênção. Obrigada pelo Meninas, convite. imagina, ó, daqui a pouco, rapidinho, a Cíntia já vai estar falando, porque é muita coisa linda, né, Cíntia, que tem hoje. Verdade. Então tá. Gente, meninas, olha, nós vamos falar sobre oração e intercessão e o que é orar. Jesus disse para os discípulos, quando os discípulos perguntaram, né, mestre, nos ensine a orar. E aí Jesus, o mestre, disse, então vocês orarão assim, Pai Nosso, lembra? Lá em Mateus 6:9, vocês orarão assim, Pai Nosso. Você sabe o que é interessante na oração? Que o Pai é nosso. É nosso, coisa linda. Não é o meu Pai, Cíntia, porque se fosse só o meu Pai, ele ia atender só a minha oração. É Mas o verdade. Pai é nosso. Olha que lindo! E o que é Maravilhoso. intercessão? Interceder por alguém, orar por alguém. Quando Jesus estava no Getsemane ali, já estava nos seus últimos dias, ele convida Pedro e mais dois, os filhos de Zebedeu, para estar com ele, porque Jesus queria interceder. Interceder. E queria pessoas para interceder com ele. E aí eles dormiram. Jesus orou por 3 vezes e eles dormiram. Mulher, interceda, acorde. Seja uma intercessora. Interceda por sua casa, pela irmã do lado que você não sabe nem o nome, mas Jesus te convida para interceder. Vamos orar? Porque eu já estou ansiosa para ouvir a Cíntia. Vamos orar. Querido Deus, nós estamos na tua presença, nesta live Entre Elas. Senhor, a tua serva está aqui, nossa convidada, com todo carinho, a Cíntia, estará falando conosco sobre oração e intercessão. Deus, que o nosso coração seja ministrado e, acima de tudo, que nós possamos, ó Pai, ter desejo de orar. Sentimos vontade, Senhor, de interceder umas pelas outras. Em no nome de Jesus. Amém. Amém. Meninas, envie o seu aviãozinho Amém. aí. Por que que a gente pede para enviar o aviãozinho? Porque se você envia o aviãozinho, e aí eles entendem, o Facebook entende que essa live é uma live boa para ser assistida. Ou seja, você vai estar evangelizando. Seja uma evangelizadora, tá bom? Envia aí, nós já estamos aqui em mais ou menos 15 mulheres. Cíntia, a live é sua. Vamos falar de oração e intercessão. Bem-vinda. Vamos ler. Posso cantar um trechinho? Cantar me acalma, então acho que vai Sim, ser bom. claro. Na oração
encontro calma na oração, encontro paz, orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Grande é o nosso Deus. Grande, Senhor. E as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Aleluia! Aleluia! Glória a Minutinho Deus só, por esse Cíntia. momento. Minutinho só. Edna, não é o aviãozinho? Ou então você também compartilha a live, tá bom? Você compartilha esta live, as pessoas do seu Facebook estarão assistindo conosco, tá bom? À vontade, Cíntia. Vamos lá, então. Bom, eu quero iniciar falando assim para vocês, antes da gente entrar no assunto propriamente dito, de oração e intercessão. Eu quero contar um pouquinho para vocês da minha história com oração. Porque eu cresci, eu fiz aqui umas anotações, pus meu caderninho aqui do lado, então de vez em quando eu vou olhar aqui do lado, tá? Vocês não reparam, não. Eu cresci em um berço cristão, né? Glória a Deus por isso, graças a Deus eu nasci num berço cristão e cresci nesse meio de muita oração, muito círculo de oração. Eu ia para o círculo de oração com a minha mãe e em algumas vezes eu lembro de que eu dormia ali embaixo do banco enquanto as irmãs, ao fundo, sabe? De uma oração, ao fundo daquelas irmãs fervorosas ali intercedendo. E mesmo ali dormindo, eu me recordo bem desses dias. Eu me recordo muito bem das irmãs que oravam junto com a minha mãe ali. E a minha mãe também sempre foi uma mulher de intercessão. Não poucas as vezes eu fui a visitas com a minha mãe, a gente ia, né, fazer as visitas, eu presenciava ali ela estar intercedendo por pessoas, com visitas que ela ia fazer, ou mesmo com as irmãs, ou sozinha. Então eu cresci nesse meio. E a minha mãe era assim, onde ela chegava, ela orava. Onde ela chegava, ela orava. E eu fui aprendendo com isso, eu cresci vivendo com a minha mãe orando. E ela, se ela estiver aqui, ela pode confirmar isso para nós. Era tanta oração, e que bom por isso, né? Era tanta oração que a gente chegava do mercado, eu lembro, e antes mesmo de colocar a compra no armário, a minha mãe colocava todo aquele alimento sobre a mesa e a gente orava antes de guardar. E pensa numa multiplicação, porque só minha mãe trabalhava e ali ela sustentava 3 filhas e o Senhor provia para o mês, para as visitas, coisa boa, maná do céu multiplicado. Então, a gente tinha o hábito, né, de orar para tudo. Era culto de oração em casa, era comum a gente ver Deus agindo em casa, no culto doméstico mesmo, era muito bom. É bom, né? Culto doméstico é a coisa mais deliciosa. E assim eu cresci. E eu quero contar para vocês uma coisa que o Senhor colocou no meu coração, que é assim, tanto que no primeiro dia que o meu esposo hoje foi em casa, ele foi com um amigo nosso, que eu não falei com ele, então não vou falar o nome dele. Eles passaram lá em casa depois do culto. E a minha mãe os convidou para entrar e tal, né? Nós estávamos ali naqueles dias fazendo uma campanha de oração em casa. Minha mãe fez muita campanha, faz ainda campanha de oração. E a minha mãe convidou eles para participar da oração. E assim foi, eles ficaram ali. E não foi uma oração de pé, foi uma oração de joelho. E eu falei, Jesus amado,
esse moço nunca mais vai voltar aqui na minha casa. Ô, Cíntia, já era o dote. Meu Deus, o dote foi a oração de eu não sei quantos minutos, mas não foi pouco não, viu, Ale? E aí ele ficou ali, participou da oração, e quando a gente levantou, despediu e tal, eu pensei, falei, nunca mais ele vai voltar. Mas mal sabia eu, né? Que ele não só voltou, como ele ficou, e nos casamos. Glória. E hoje nós temos uma família abençoada para a glória de Deus. Mas tudo isso começou em um dia de oração. Então, eu já te pergunto, como é que você começa o seu dia? Como é que você começa as suas decisões? Como começa? Porque o começo, ele vai influenciar totalmente no final de todas as coisas. Sim, o né? dia todo. Então, se a gente... Tem uma frase, assim, bem comum que a gente lê sempre, que fala assim, que se a gente coloca Deus no começo, ele cuida do fim, né? Então, Amém. é bem assim mesmo que acontece. A oração faz tudo melhor, faz tudo de bom. Eu não esperava que ele iria voltar, porque achei que ele ia se traumatizar, mas não. Então, tudo começou ali de joelhos, né? Eu já orava desde muito pequena. Eu lembro que eu tinha 12 anos e eu orava pelo meu marido, para o Senhor preparar para mim uma família. E assim o Senhor fez. Então, eu aprendi, Ale, que eu preciso orar para tudo. Tudo mesmo, sabe? Eu oro para minha plantinha que está morrendo, eu oro para minha máquina que parou de funcionar e o Senhor fez ela funcionar de novo, aleluia. Eu também oro. Eu oro para tudo. Inclusive, já abrindo um parênteses aqui, teve um dia que eu perdi o cartão. E eu falei assim, Senhor, vai ser um transtorno, porque vai ter que ir lá na nossa agência, na outra cidade. Jesus amado, onde está esse cartão? Nós sabíamos que tinha sido perdido aqui dentro de casa. E aí eu tinha acabado de orar. Eu desci a escada, eu só falei assim, Senhor, me mostra onde está esse cartão, Senhor, por favor, se tiver aqui em casa. Se eu não joguei no lixo, Senhor, me mostra, para eu não ter que cancelar e depois ter todo aquele transtorno. Ali, na hora. Sabe o que é na hora? O Senhor me mostrou onde ele estava. E eu fui direto, eu parei o que eu estava fazendo e fui direto lá. E o cartão estava lá. Para você ver que a oração, ela tem poder não só nas grandes coisas impossíveis, mas ela tem poder nas mínimas coisas. Quando eu peguei o cartão... Quando, não te cortando, mas eu tô lembrando aqui que eu ouvi um profissional da saúde falar com a gente uma vez, ele serve ao Senhor e trabalha no hospital, na CTI. E aí ele disse que o paciente recebeu o diagnóstico do médico que, assim, não tinha mais o que fazer, né? O paciente disse, não temos mais aonde recorrer, não, o médico disse para o paciente, não temos mais o que fazer, não temos mais aonde recorrer para a sua saúde. Aí, olha o que o paciente disse assim, então só me resta orar. Pensa. Ah, doutor, então só me resta orar? Porque a gente, talvez alguém deixa para orar só no último momento. Fim. Não, a oração é um diálogo diário com Deus. Exatamente. Tudo. Continua, Cíntia. Então, é bem isso. É o princípio, né? De tudo. E aí eu sei que eu fui lá no lugar e o cartão estava lá e eu orei sorrindo para o Senhor, agradecendo e dando risada. Senhor, eu não sei expressar, mas eu tô alegre e tô chorando ao mesmo tempo. Porque como o Senhor cuida de nós nos mínimos detalhes. E aí, Ale, E por que a gente ora por tudo? Meninas, porque o véu foi rasgado. A gente tem livre acesso ao Pai. Então aproveita. Aleluia. Aproveita o seu acesso. Ora sim. Que lindo. Não, você não depende de ninguém para ter acesso ao Todo-Poderoso. Então, corre para a presença dele. Cíntia, você falou isso aí. Aqueceu meu coração. Aleluia. Porque antes o povo precisava levar a oferta até o sacerdote, o pedido até o sacerdote, para o sacerdote entrar no santuário e levar a oração.
Mas quando o véu do templo se rasgou, Meu nós Deus. tivemos esse acesso. A gente não Acesso. manda recado, né, Cíntia? Fala para. É. Não, a gente fala Pai, Senhor, Cristo, Sim. Mestre. Glória a Amado da Deus, nossa Cíntia. Aleluia. alma. E aí a gente Aleluia. ora mesmo. Aqui em casa já é padrão. Entrou no carro para sair, é orar. Vai Nós para algum também. lugar, oramos. E nas Amém. refeições é sagrado. Então, é o legado que a minha mãe me ensinou, eu estou passando para os meus filhos. Mas a gente passa, não é obrigado. É uma coisa que naturalmente eles veem a gente fazendo. Então, o legado que marcou a minha vida, eu creio que marcará a vida deles, porque eu já vejo prova disso, né? Amém. Quando eu tô com uma dorzinha de cabeça, minha pequenininha de 8 anos, ela dá uma voltinha, daqui a pouco ela volta e fala: mãe, melhorou? Eu falo: tá melhorando, Gi. Por quê? Porque eu orei 2 vezes, mãe. Aí eu falo: ah, Glória a mas você Deus. orou aqui? Ela: não, eu fui lá no quarto, dobrei o joelho e, e o Senhor honra, o Senhor honra. Eles sabem que a solução, primeira solução é oração. O resto Sim. depois a gente vê. Mas a oração é em primeiro lugar. E aí, vamos lá então. Oração. O que é oração? O que é exatamente oração? Nós temos um texto base que nós vamos ler aqui em Atos 12, mas eu vou deixar ele para ler daqui a pouco. Antes disso, eu Tá. quero falar com vocês. Oração é súplica, é pedido, conversa com Deus, é passar um tempo a sós, de qualidade com Deus. É um culto. Certo. Essas são palavras minhas, tá? É um culto entre você e Deus. Porque os cultos na igreja, a gente sente sim a presença de Deus, mas pensa num culto particular. É só você e Deus. É a coisa mais gostosa que você pode experimentar. É onde É você entrega. comunicação, né? É É uma comunicação. comunicação. Isso, não é só você falando, é um diálogo, né? Deus também Isso. fala. E Amém. você ali, você entrega todo o seu ser, você expõe as suas necessidades, as suas vontades, os seus medos, os seus sonhos, os seus pedidos. E a oração, ela deve ser para nós um hábito. Assim como escovar os dentes, nós não saímos de casa sem esse hábito de higiene. Então, é um hábito Aleluia. diário. Aleluia! É um hábito que nós Aleluia. temos que ter, porque o próprio mestre tinha o hábito de orar. Isso nos motiva, nos incentiva. Aqui na minha Bíblia, eu gosto muito dessa Bíblia, porque ela tem muitos textos extras, né? Na minha Bíblia da Mulher que Ora, depois eu vou ler uma outra parte com vocês, ela fala que Sim. comunicação, que orar é comunicação com Deus, porque quando oramos, estamos dizendo: Senhor, eu sei que tu és real e eu quero passar um tempo contigo. Olha que coisa linda. Orar é louvar e adorar a Deus por quem Ele é. E isso tira o foco de nós e coloca o foco nele. Nós estamos dizendo: Senhor, tu és maravilhoso, onipotente, poderoso, criador de tudo, e eu te exalto por todas essas tuas qualidades. Glória a Deus. Então, louve e adore a Deus. É dizer que nós o amamos e o adoramos, apresentar diante dele humildemente e falar como que nós falaríamos com alguém que nós amamos muito. Isso aqui é muito forte, porque às vezes as pessoas acham que falar com Deus é tanta, como que a gente pode dizer, tanta Mecânico, aquela né? Mecânico. não, ele não Algo precisa ser, Deus não mecânico é assim. juiz. Isso. Deus é aquele, é um amigo que a gente ama tanto e a gente confidencia tudo para ele, a gente se abre com ele. É claro que temos que ter a reverência, né, que ele merece, mas isso não Sim. tira a nossa intimidade com ele, né? Quando oramos, nós estamos dizendo: eu te amo, Senhor, e te agradeço por me amares. Glória a Deus. Orar é dizer a Deus que nós precisamos dele, é mostrar dependência dele. É dizer que sem ele nós não conseguimos viver. Se ele não interferir na nossa vida, nada de bom vai nos acontecer, porque é ele o dono dela. É tornar os nossos pedidos conhecidos, é servir a Deus do jeito dele. Olha só. E é também estar disponível para todas
as obras que ele tem através das nossas vidas. Tudo isso nós iniciamos na oração. Então, fazer dela um hábito é já um exercício que nós temos que, né, tomar a atitude. Porque muitas vezes a gente quer fazer, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, né? Ela é. Aquilo Orar, que a gente né? quer. Pode falar. Além de ser essa comunicação, quando nós oramos, a gente tem vai aumentando, assim, vamos dizer, a nossa intimidade com o Senhor. E detalhe, o Senhor é aquele seu amigo que você pode abrir todos os seus segredos. Porque Com ele certeza. é confiável. Hoje no Mulheres Virtuosas tem lá um textinho, você não confia mais em ninguém? Em Jesus você pode confiar. Ele é Aleluia. confiável. Além dele ser confiável, ele não falha. Então, orar é ter o Senhor mais próximo de nós, independente da situação. Com certeza. E é demonstrar para ele, Alê, também, que ele é prioridade na nossa vida. Porque não é assim que a gente faz. A gente não seleciona o nosso dia, as tarefas por prioridades. Ah, isso aqui é mais urgente, então eu vou fazer primeiro. Isso daqui não tem tanta importância, então fica para amanhã, ou quem sabe. Então, quando a gente deixa de orar, a gente está falando para Deus que esse exercício, que essa comunicação não é importante para nós. A nossa comunicação com ele não é prioridade. Então, vamos colocar isso em prática. Se você acha que o seu dia é corrido demais, assim como de todas nós deve ser, então tire o seu período de oração logo pela manhã, quando você acordar. Ah, mas eu acordo atrasada, assim, já na hora de sair. Então, acorde 10 minutinhos antes para conseguir falar com Deus. Isso. Né? Cíntia, e raciocinando nessa linha de que nós somos, a oração faz nos aproximar de Deus e temos o Senhor também como nosso amigo, então, aquele seu amigo que você passa muito tempo sem falar, sua amiga, o que acontece? Não esfria a amizade? Não fica uma amizade distante? Com certeza. A primeira coisa que eu acho que esse amigo fica quando você se distancia é triste. Primeira coisa, que ele fala, mas o que aconteceu que essa pessoa não me manda um oi, não fala bom dia? A amizade, a gente sabe que não precisa estar todo dia, mas com Deus é preciso todo dia, porque Ele está conosco todo dia. Então, de vez em quando a amizade tem que ser regada com certeza. E o amigo que não é regado, né, ele com certeza se sente triste. E logo em seguida provavelmente ele vai se afastar, porque ele vai falar, né? Ou ele vai te procurar, né? Então tudo vai depender da situação. Mas nunca é bom se afastar de um amigo. Amigo a gente tem contato, né? Para ser próximo. Sim. Justamente. E aí, tava falando da gente logo no começo do dia, então, separar ali os minutos para conversar com Deus. Se você acha difícil, faz o que eu fiz. Eu também ficava atarefadíssima e não conseguia parar, às vezes, para orar. Agora, na quarentena, pior, porque antes, quando as crianças saíam para ir para a escola, eu aproveitava o período a sós. Agora, fica ali entretida, então eu acordo antes de todo mundo e me jogo no chão, do jeito que eu tô. Porque assim, eu não vou ter desculpa, sabe? Eu não vou ter desculpa para falar, não deu para falar com Deus. E aí é a minha técnica, né? Vocês, cada um veja. E veja se isso não vai fazer diferença na sua vida. O seu dia vai ser diferente. A gente sabe que a oração, ela é múltiplas formas, né? Por isso que fala na Bíblia que é orando em todo o tempo. Porque a gente tem que orar o dia todo. Mas quando eu falo da gente se ajoelhar para orar alguns minutinhos, é justamente isso. É você parar e falar, Senhor, eu estou aqui só para o Senhor. Só para te ouvir. Só para falar contigo. Mas durante o dia, a oração não cessa. Cíntia, é só porque tem um comentário muito interessante. Então, para mim não tá aparecendo os comentários, Ale. Eu não sei por quê. Ah, então você fica curiosa aí, tá bom? É assim, ó, oração não é regra, estar de joelhos. Isso, a gente fala de joelhos
Porque assim, ó, porque já é uma maneira da gente se expressar na oração, né? Mas, levando em consideração que nós temos que estar em oração todo o tempo, Em todo o então a gente tempo, ora. Tem gente que sem pode orar só cessar. estendendo a roupa, tem gente que pode Sim. orar dirigindo, tem gente que ora dentro do ônibus. Eu até separei aqui um rapidinho, viu, Cíntia? E Não, fica desculpa, tá? tranquilo. Me permita aqui. Eu Imagina. até separei aqui, ó, que eu achei muito interessante, que perguntaram para uma senhora que orou toda a sua vida. Interrogaram ela dizendo assim: irmã, qual é o seu método de oração? Porque ela era de oração e quando ela orava, a resposta era assim, imediata. Então ela respondeu isso, olha que lindo. Não tenho nenhum método. Enquanto lavo a roupa, peço ao Senhor que lave o meu coração, Aleluia. deixando mais alvo do que a neve. Enquanto passo ferro, passo roupa, lembro-me das perturbações e problemas que necessitam ser alisados e peço, Senhor, deixe-os sem rugas. Aleluia, que Enquanto lindo. varro a minha casa, peço-lhe simplesmente, Senhor, varra os cantinhos do coração, toda crítica, todo mal, a fim de me abençoar. Eu sempre fiz assim, e o Senhor sempre gostou, porque obtive respostas. Que lindo, maravilhoso. Amei. Lindo. Sim. Vamos seguir o exemplo. Eu só falo assim da gente tirar um tempinho a sós com Deus, porque Sim. você gosta de quando alguém vai conversar com você, você tá ali agitada e vai para lá e vem para cá, você não gosta de que a pessoa pare, olhe para você e te dê atenção? Então é assim que Sim. eu vejo quando eu falo que a gente precisa reservar um tempinho para Deus todo dia. E esse tempo É depois ele pode necessário. aumentar. Então, nem que não seja de joelhos, mas que seja exclusivo para Deus. Já vi Amém. um post assim? Tem um que eu vi assim: uma pessoa carregando várias coisas, né? Paz, amor, alegria, satisfação, gozo, tudo ali, carregando. Aí vem um outro e fala assim: nossa, como que você conseguiu tudo isso? E a resposta é simples e objetiva: orando. Então, orando, a gente consegue tudo isso e muito mais. Bom, vamos lá. Em Efésios 6:18, orem no Espírito em todas as ocasiões. Em todas. Não fala que é, né? De vez em quando, um dia sim, um dia não. Em todas as ocasiões, em todos os dias, todos os momentos. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, também diz, orem continuamente. Então, eu acho que a oração, ali, é o assunto mais amplo que tem na Bíblia. Porque é Sim. muita coisa, é muito exemplo lindo de oração. Em Lucas 18:1, a gente vê, né, a parábola daquela viúva lá, que persistia em oração e ela, ela conseguiu o que ela buscava. Então, nós temos que viver uma vida de oração, orar sempre. Ale, relutei bastante para vir aqui falar sobre esse tema, viu? Porque eu falei assim, Senhor, eu não queria falar sobre oração. 2 vezes, a Valéria está aqui, ela vai confirmar. A Valéria me chamou e a primeira vez eu orei tanto para Deus arrumar, fazer ela arrumar outra pessoa, e Deus arrumou, glória a Deus. Na segunda vez não deu certo, e na terceira vez, quando você me chamou, o Espírito Santo falou assim: agora você vai falar de oração. E você viu que eu não demorei para te dar o assunto, foi na hora, Foi. porque ele estava me cobrando falar sobre oração. Mas eu falei assim: Senhor, eu não quero falar de oração porque eu não sou a boa da oração. Eu não vivo 24 horas de joelho. É. Então, Senhor, não quero, sabe, Deus? Eu fiquei ali relutando, conversando com Deus, e o Senhor falou: "Mas eu quero que você fale de oração". E eu Glória a tenho Deus. me esforçado, porque orar não é fácil. Eu tenho me Não, não é fácil. esforçado Não, para ter. Cíntia, esse início, talvez alguém aqui, é só abrir mais um parêntese, né, na nossa conversa. Talvez alguém aqui não é como nós, que foi criado num lar aonde sempre orou ao Senhor, né? Uhum. Então a pessoa, ela iniciou a sua vida, o contato com o Senhor, assim, depois de uma certa idade, né? Mas eu quero dizer para você, menina, que está aqui,
que quando você decidiu que Jesus é o único suficiente Salvador da sua vida, ali já iniciou o seu momento de oração. Porque Sim, você disse para Deus assim, ó, Senhor, eu abro meu coração para ti. Faça morada. É a partir de aleluia. aí. Não é fácil. E tem dia sim que inicia o dia e mesmo que a gente tente se jogar no chão, a gente não se joga. Você inicia o dia, chega meio-dia, você fala assim, eu não orei hoje ainda. Por isso que parece que tá dando tudo errado, porque eu não É orei, verdade, não é é? verdade. Acontece sim. A Cintia falou uma coisa muito linda, colocou muito bem colocado. Nós não somos as senhoras da oração, a gente está aqui Não, aprendendo. Mas quando nasce esse desejo, essa vontade no seu coração de orar, é, esse é o início. Esse é é o início. verdade, Tem é dia, verdade. menina, que você vai orar 1 minuto. Tem dia que você vai orar 2 minutos. E tem dia que você não vai orar em palavras, você só vai chorar como Ana. Mas vai ter dias que você vai orar 1 hora e nem vai Aleluia, perceber. glória a Então, Deus. persevere em oração. Prossiga, Cíntia. Então, ali, o que a gente quer dizer aqui é que depende de nós, esse Sim. querer orar, porque Deus está pronto e Amém. nós queremos nos achegar, porque Ele diz: chegai-vos a mim, né? E é E eu nós que chegarei. temos que ir, e eu chegarei a vós. Então, a oração, ela é a respiração da alma. É uma frase que eu achei muito bonita. É a respiração da alma. Nosso corpo precisa do ar puro, a nossa alma precisa da oração. Então, nós temos na Bíblia exemplos muito claros, muito lindos, de pessoas que oraram e tiveram vitórias, né? Várias pessoas. A primeira delas, é claro, que é o nosso querido, amado Mestre Jesus. Ele orou, Aleluia. vou correr aqui, que eu fiz uma lista grande, mas Jesus É. orou no seu batismo, em Lucas 3:21. Ele orou para escolher os 12 apóstolos, em Lucas 6:12. Ele orou em Lucas 9:28. Eu queria ler esses versículos, mas não vai dar tempo. Em sua transfiguração, onde a natureza divina dele brilhou através da pele humana. Depois vocês leiam lá, Lucas 9:28. E é isso que acontece quando nós oramos. É tão intensa a alegria do Espírito Santo na nossa vida que transfigura o nosso corpo, a nossa pele humana. Você pode ver uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é diferente. Ela é diferente. Aleluia. Glória a Deus. A alegria do Senhor transparece ali, né? Jesus orou em João 11:41, quando Lázaro morreu. Jesus também orou. Ele orou em Mateus 26, na última ceia. Ele orou em Lucas 22:41, no Monte das Oliveiras. Ele orou no Getsêmani, em Marcos 15:32. Ele orou no caminho da crucificação, Lucas 23:34. Ele orou na cruz, em Lucas 23:46. Então, ele orou durante toda a sua trajetória, em tantas outras ocasiões, na multiplicação dos pães e em todo o seu trajeto por essa vida, ele foi marcado pelos momentos de comunhão, de oração com o Pai. Ele orou pelas crianças, em Mateus 19:13. Ele orou pelos discípulos, em João 14:16. Então, a gente tem que orar por tudo e todos, sim. E os personagens que oraram e tiveram respostas? Ana, né? Estéreo, só quem é estéreo sabe o que é isso. Deu à luz a Samuel, mas antes disso, o que ela Estéreo, fez? ô Cíntia, estéreo e idosa. Idosa, Que eu é para esqueci ficar desse mais detalhe. difícil. Com certeza, é o que Deus gosta, da impossibilidade. É. Orou por Samuel e o resultado deu à luz, 1 Samuel capítulo 1. Esther, ela orou e jejuou pelo livramento do seu povo. O que aconteceu? Vitória na certa. Esther, capítulo 4, versículo 16. Maria, mãe de Jesus também, mulher de oração. Ela foi muito de Deus, porque o que ela passou, né? Se ela não fosse de oração, primeira coisa, ela não iria nem aceitar
né? O anjo chegando, a virgem conceder, como assim? Então, em Atos 1:14, Jesus citou ela como mulher de oração. Abraão foi chamado amigo de Deus. Olha que lindo, lindo. Em Aleluia. Tiago, capítulo 2. E o versículo 23 foi chamado amigo de Deus. Eu quero ser chamada amiga de Deus. E vocês? Vocês querem, gente? Eu quero, Eu com quero, certeza. Cíntia. Eu quero. Aleluia, Aleluia. aleluia. E Abraão, ele também orava em favor dos outros. Ele orou em favor de Abimeleque, aquele que pegou para si, né, a esposa e tudo mais, ali em Gênesis, no capítulo 20. E Deus falou, você vai orar por ele. E assim foi. Glória a Deus. Isaac também, o filho de Abraão, orou por Rebeca. Olha que coisa linda, o esposo orou pela esposa, porque normalmente, né, é mais o contrário, né? Inclusive, nós estamos orando pelos esposos. Que coisa maravilhosa que está sendo. Estamos no segundo dia. Dá tempo, mulheres. Vem também nesse propósito de oração pelos maridos durante esse mês. Vai acontecer. Aqui, gente. Fala. 30 dias de oração pelo esposo. Eu entrei no desafio já, viu, Cíntia? Amém, 30 eu dias também. orando pelo esposo. Aí já vou contar. Glória. Orei 6 anos pro meu esposo entrar comigo, ó, servir ao Senhor comigo. Glória a Deus por isso. Então, convido você, mulher, vamos orar pelos maridos. Vamos lá, vamos sim. O meu marido tá aqui todo feliz, porque ele mudou de horário e tá aqui nesse horário. Então, eu tô orando em voz alta por ele aqui, ele tá, que maravilha! Tá sendo uma bênção. Cíntia, ontem eu cheguei do trabalho, eu fui orar, tô orando, Senhor abençoe meu esposo e meu esposo. Olhou, deu uma olhadinha. Saí do quarto, ele tava lavando as janelas e o quintal. Eu falei, o que tá acontecendo? Você tá orando pra mim, eu fui te ajudar. Ai, que maravilha, tá vendo? A oração, ela reflete em várias áreas. Então, meninas, não perca tempo. Vamos. Moisés era um homem de oração. Josué orou e o sol parou. Olha o resultado. Glória. Davi vivia a prática da oração todos os dias. Salmos 17, Salmo 86, a coisa mais linda, e outros mais. Elias, um homem de muita oração. A passagem de Elias é um dos meus personagens favoritos, porque quando eu olho a oração que ele fez na frente daquele povo e a vergonha que aquele povo passou por tudo que ele estava falando de Deus, é a coisa mais maravilhosa. A resposta na hora que Deus deu para Elias. Então, esses e outros exemplos que nós temos que tomar para nós. Daniel orava 3 vezes ao dia. Maravilhoso separar tempo para o Senhor. Ele tinha o compromisso. Fala, Lê. Cíntia, tem que ter mesmo intimidade com Deus para passar uma noite inteira olhando para a cara do leão, né? Meu Deus! É o que eu falei aquele dia lá na nossa live da oração. Daniel, ele tinha mais medo de ficar um dia sem orar do que de passar tempo, noite lá, com o leão em volta. Para ele isso não era nada. Ele preferia orar. É muito lindo. O que mais? Ezequias orou. Quando ele adoeceu, ele orou para ele mesmo, para não morrer. E quando o profeta já estava indo embora, voltou para acrescentar ali a bênção do Senhor na vida de Ezequias. Então, em tudo. Filipenses capítulo 4, versículo 6, diz, não andem ansiosos por coisa alguma. Ah, minhas queridas, você tá nervosa, tá ansiosa, tá triste, tá de mau humor, tá preocupada por coisa alguma. Corre para os pés do Senhor, vai lá no seu cantinho e fala, não, só um minutinho, eu já volto minha vida, eu já volto minha rotina, eu preciso ir direto, porque Deus diz, não andem ansiosos, vocês têm um caminho, vocês têm um meio, corre para esse meio de consolo, de refrigério. Quando a gente sai da oração, a gente não é mais a mesma que a gente chegou na oração. E aí, eu quero ler aqui com vocês o que a gente faz quando a gente está ali de joelhos. Então, o primeiro passo é dizer a Deus que você está feliz porque Ele é seu Pai. Vou correr, não dá tempo, porque tem um outro testemunho para contar. O segundo passo é adorar a Deus e louvar a Ele. Terceiro passo, pense em algo que você deseja, pense em algo sobre Deus que deseja agradecer.
pelos poderes, pelos atributos dele. Primeiro é tudo a Deus. Agradecer, louvar. Quarto passo, entregue o seu dia ao Senhor. Sim. Quinto, apresente-se ao Senhor. Senhor, eu estou aqui como sacrifício vivo, eis-me aqui. Sexto passo, confesse os seus pecados diante de Deus e peça que Ele ajude você a viver de acordo com a vontade dEle. Sétimo passo, peça a Deus que a ajude a usar apenas palavras que promovam vida, inclusive para você. Para que a Sim. nossa boca seja instrumento de bênção para nós, para nossa família, para todos ao nosso redor, para todos. Oitavo passo, peça a Deus o que você necessita. Aí sim, você vem pedindo. Nono passo, ore pela vontade de Deus em sua vida. Décimo passo, ore por outras pessoas e situações. E tudo isso, termine a sua oração dizendo, eu oro em nome de Jesus. Porque no nosso nome, nós não fazemos nada. Não temos poder para fazer nada. Mas o nome de Jesus é poderoso. Em nome de Jesus. Eu creio. Cíntia, você ensinando pra gente esse passo a passo aí, que lindo. Eu até me lembrei de um desses passos que você mencionou aí, que quando eu acordava de manhã, que eu era pequenininha, a minha avó já estava ali na caminha dela, às vezes debilitada com a saúde, ela sentada na cama dela, e eu sempre ouvia ela dizer, Senhor, me ajude a lembrar que nesse novo dia, nada que acontecer será impossível para tuas Para mãos. Deus. Aleluia. E aí ela Com terminava, certeza. em nome de Jesus. Jesus. Amém. Amém. Ai, gente, a hora passa tão rápido, eu tava tão nervosa e agora, ó, o tempo já tá acabando. Mas eu quero falar rapidamente sobre... Eu já falei com você, menina, as mulheres aí, meninas lindas, maravilhosas, fiquem aí, que tem coisa boa. Continua, Cíntia. Eu quero falar um pouquinho agora sobre a intercessão, né? Nós falamos sobre a Sim, oração. Agora, a é, intercessão, ela é um pouco diferente, porque você deixa de buscar para você. Você entrega o seu melhor para alguém. Então, a sim, intercessão, ela é a empatia. É a capacidade que você tem de se colocar no lugar do outro e de sentir, compreender a dor do outro, a necessidade, o problema do outro. Porque muitas vezes a gente fala, eu vou orar por você, mas você ora, Senhor, abençoa fulano lá, né, Deus? Abençoa ele, amém. Não, ora com afinco, como se você estivesse pedindo algo para você, para os seus familiares, para alguém que você ama muito. Ô, Cíntia, e você percebe que a intercessão, ela não necessariamente possa ser só para quem necessita, mas também para aqueles que nos fazem algum mal, que nos machuca. Porque Principalmente. Jesus intercedeu junto ao Pai dizendo, Senhor, perdoa-os, pois Porque não não sabem sabem. o que fazem. É a coisa mais linda. Eu ia falar também sobre isso aqui, ó. Que a oração intercessória é poderosa em muitos níveis. Não só influencia quem está recebendo a oração, mas nós. Ela transforma a nossa vida, ela infunde o nosso É, coração de amor. Então, se tem uma pessoa que te magoou, tá difícil perdoar, é só você orar por ela que Deus vai te fazer amar essa pessoa. Amar. amar. 10 para as 9. Ah, Eu quero aqui agradecer a Deus pelo privilégio de estar intercedendo por algumas mulheres lindas e maravilhosas e algumas eu nem conheço. Eu falei com elas, né, comentando da live, falando como que Deus é maravilhoso, porque ele nos aproxima de pessoas e aí a gente faz a intercessão por ela como se nós já tivéssemos visto, como se vivêssemos, convivêssemos juntos, mas sim. não. Eu nunca vi o rosto dessa pessoa, eu só falei com ela e abracei a causa dela em oração. Meninas, não dá mais tempo aqui de aprofundar, mas eu preciso falar para vocês que o Senhor, ele fez comigo uma experiência muito linda nesse propósito de intercessão. Eu diria que intercessão é um chamado e nós convidamos você para ser uma intercessora. Quando eu me mudei Receba de o chamado. cidade, amém.
Eu me mudei de cidade e quando eu cheguei aqui, nós estávamos no início da pandemia. Eu falei para o Senhor, Senhor, eu não estou fazendo nada para o Senhor, me dá alguma coisa para eu fazer, eu preciso ser útil para Ti. E o Senhor colocou no meu coração que eu precisava interceder por pessoas. Falei, que bom, vou interceder pelas minhas amigas e tal. Mas as primeiras pessoas que eu intercedi, eu não tinha tanta afinidade. O Senhor, a cada dia, ele colocava uma pessoa, a cada noite, aliás, ele colocava uma pessoa no meu coração. E aí, no dia seguinte, eu orava por aquela pessoa, mandava um versículo. Mas, amadas, eu quero dizer para vocês que eu não orava porque, eu vou orar por essa pessoa, eu vou orar porque eu quero, não. Porque aquele propósito que o Senhor plantou no meu coração foi tão forte, que foi muito mais forte do que eu podia querer. E eu precisava interceder por aquelas pessoas. E eu tenho alguns testemunhos que eu queria contar para vocês, mas não vai dar tempo. Mas um deles, o último deles, vou pegar o último aqui, que aconteceu foi da minha amiga de oração. A gente tem um grupo abençoadíssimo, não, dois, de oração. Algumas delas eu creio que está aqui. E a minha amiga Simone, porque ela me autorizou a falar o nome dela, precisava de um milagre. Ela foi chamada para o campo missionário, só que o esposo dela estava empregado. E aí nós nos colocamos em oração, porque ele precisava ser mandado embora, ele precisava ser demitido. Mas quem que quer ser demitido, né? Loucura isso. E aí a gente começou a orar, Senhor, prepara, Jesus, coloca o nome dele lá naquela mesa. E aí ele foi, e tinha pessoas na fila que já queriam ter sido dispensados há 6 meses. Isso, ele tinha 15 dias, no máximo, para ser dispensado. E a gente orou. E a gente orou com tanto afinco, jejuamos por eles. E o Senhor operou o milagre. Mas nós ficamos tão felizes, que é a mesma coisa quando eu achei o cartão. As lágrimas caíam, a oração saía, a gente ria, a gente chorava junto. E intercessão é isso, é quando você intercede, intervém em favor de alguém diante de Deus. E quando a vitória dessa pessoa chega, é uma alegria tão grande sua que parece que você é o próprio receptor dessa bênção. É a coisa mais tremenda, a experiência mais maravilhosa que o Senhor já me fez viver. E depois disso, eu não parei mais de interceder. Eu peguei minhas crianças e falei assim, olha, a gente vai interceder cada dia por uma pessoa em um mês. Então, em cada mês tem um propósito. Eu fiz o propósito um mês. Eu quero falar isso, não para minha glória, mas tudo foi Deus. As orações, os propósitos, tudo para honra e glória do nome dele. Eu sei que pessoas foram abençoadas porque Deus é o Deus que sabe quem precisa da oração. Eu orei por uma amiga um dia, ela falou assim, eu precisava disso, eu tô me levantando agora da cama porque você fez essa oração agora. Eu falo, Senhor, o que eu vou orar por essa pessoa? O que eu vou falar para ela, Senhor? Eu não sei a necessidade dela, mas tu sabes. E aí o Senhor coloca o versículo certo, a palavra certa, a oração certa. E aí depois desse dia, eu não parei mais de interceder por pessoas. Isso aconteceu a partir de abril desse ano. Quando foi em julho, a Valéria me convidou para participar do grupo de intercessoras do Mulheres Virtuosas. Foi quando eu percebi que o Senhor estava confirmando aquilo para mim. E aí eu fiz o propósito de orar todo dia por uma pessoa, no final da semana jejuar por essa pessoa. O outro propósito era eu intercedo por você e você intercede por alguém. E aí foi criando uma corrente de intercessão muito linda e maravilhosa. E agora eu estou no propósito de jejum por pessoas que eu não conheço. Algumas delas talvez estejam aqui também. E está sendo tão maravilhoso porque eu estou ganhando irmãs e amigas de oração. Eu quero dizer para você que quando Deus coloca alguém no seu coração, minha amada, não tema. Se o Senhor falar que você precisa interceder, vá e interceda. Uma vez eu estava para dormir e o Senhor colocou uma pessoa no meu coração. E eu falei, Senhor, não vou orar por essa pessoa. Não vou, Jesus amado, eu tenho vergonha, não sei. E eu não consegui dormir. No outro dia, quando eu fui orar, aquela pessoa chorou, mas chorou de uma tal forma, falando, eu precisava de tudo isso. É como ouvir a voz de Deus aqui falando comigo. Para honra e glória do nome do Senhor. Eu falei aquilo que o Senhor transbordava no meu coração. Eu não conseguia dormir de tanta, sabe assim,
o Espírito Santo falando tudo aquilo que aquela pessoa estava vivendo, e aí eu fui, orei, intercedi pela graça do Senhor, não para minha, não nada para mim. E aconteceu o milagre que a pessoa precisa, porque é Deus que sabe, é Deus que conhece. Amém. Então, a oração lembra que quem está no controle é Deus. Para terminar, eu falei que eu ia contar esse testemunho na live de sábado do Café com Deus. A Lisânia, me permita usar o seu nome, a Lisânia, uma live abençoada. Ela falou: não enterre a sua oração, não enterre a sua intercessão, mesmo que a resposta ainda não veio. Tem oração que eu fiz também que ainda não veio a resposta, mas Sim. Não enterre a sua intercessão. Me permita, irmã, usar a sua frase, isso me marcou. E ela contou o testemunho do dia que ela orou no sofá e orou no colo de Jesus. E eu falei que eu tinha passado uma experiência parecida. Então, rapidamente, eu quero contar para vocês que eu tenho muita dificuldade de acordar de madrugada. Eu comecei a acordar e um dia eu cochilei, aí eu levantei e fui lavar o rosto. E aí, no dia seguinte, resumindo mesmo muito a história minha com Deus nessa experiência de acordar de madrugada, porque eu tenho muita dificuldade, um belo dia eu estava orando, e ali orando baixo para que meu marido não acordasse, né? Eu orando com a cabeça baixa, de repente eu ouvi um barulho. E eu levantei a cabeça assim, mas não era nada, não era barulho de se mexer na cama, não era. Meu marido estava intacto lá. O que eu tinha ouvido, eu senti o colchão, a ponta do colchão, sabe assim, alguém sentando suavemente. Foi a coisa mais maravilhosa que eu já vivi na minha vida inteira. Eu senti Glória como se Deus sentasse ali do meu lado naquela hora, falasse: eu estou aqui, vale a pena você se levantar, porque eu estou aqui te ouvindo. A gente sabe que Jesus está lá, a gente sabe que Ele está sempre ao nosso lado, mas sentir assim, sabe, aquela paz, aquela presença na noite orando, foi tão maravilhoso que nunca mais eu parei de acordar de noite, porque eu quero encontrar essa presença todo dia. Se você quiser encontrar com Ele, é só ir até Ele, é só se achegar a Ele, porque Ele está pronto. Podemos orar, Alê? Tá acabando o nosso tempo, temos só 5 minutos. Podemos, vamos orar? Só um minutinho que você já ora para terminar, tá bom, Cíntia? Tá bom, Alê. Meninas, então com essa live de oração e intercessão, quero convidar vocês. Eu tô sentindo aqui de fazer esse convite, Aleluia. viu, Cíntia? Sim. Você que ainda não faz parte do grupo de intercessão, tem o grupo de intercessão MVO, tá? E olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês lembram que quando Zacarias estava no templo orando, o anjo chega até ele e fala assim: a Isabel vai ter filho. Mas ele estava orando por outros. E o anjo vem assim, ó: Deus ouviu a sua oração. Mas ele estava orando por outros, ele estava intercedendo. Então, enquanto você intercede por outros, Deus ouve a sua oração. É verdade. O seu desejo, o que você precisa. Seja uma intercessora. Quando você disse aí... Não, pode terminar. Fala. Quando você disse sobre que você encontrou a dificuldade de orar de madrugada. Só rapidinho eu senti de falar aqui. Nós tivemos um encontro de casais há muitos anos atrás, que foi até onde a gente fez o Pão da Fartura. E lá nós ganhamos uma pedrinha, Cíntia. Eu e meu esposo. Uma pedrinha pequenininha assim, ó. Que a gente coloca aquela pedrinha, tem 12 anos já, dentro do nosso travesseiro. E às vezes de madrugada aquela pedrinha machuca a gente, Cíntia. É para isso. Aí esse dia o meu filho foi ajudar eu a trocar o lençol, falou: mãe, tem uma pedrinha no seu travesseiro. Eu falei assim: eu sei, meu amor. É porque a carne deixa a mãe cansada. Mas essa pedrinha aí é travesseiro. Você lembra o que Jacó fez com a pedra? Ele fez travesseiro. Travesseiro. E aí, quando ele orou, quando ele dormiu no travesseiro de pedra, ele teve visões. É verdade. Então, o Senhor tem me despertado para a glória de Deus. E a gente ora, né, nesse tempo. Então, intercessoras, sejam bem-vindas, tá bom? É verdade. Sábado, todos os dias ao meio-dia. Todos os dias ao meio-dia. Está tendo a live no Instagram, que é o
desafio da oração a leitura de Atos e o desafio para orar pelo esposo, viu? Fica à vontade, participe. Eu vi aqui comentários lindos, meninas, nós amamos vocês. Cíntia, a gente tem uma família MPO, não é verdade? Glória a Deus, é verdade. Não o Nós temos uma conhecemos, família... mas amamos. Isso, nós temos uma família MVO. Gleiciane, logo, breve, pela fé, seu esposo vai orar junto com você. Nós cremos e nós estamos intercedendo com você. Com você, amém? Gente, essa live, nas segundas-feiras, que nós vamos fazer a live de oração, tá bom? Será a live Pão e Oração. E tem coisa nova, tem bênção, então participe conosco, seja uma mulher intercessora, uma mulher de oração. Cíntia, Deus te abençoe, meu amor, muito obrigado. Foi lindo o que Deus fez essa noite. Que Deus te abençoe e te use cada vez mais. Vamos orar? Vamos, mas olha como que Deus faz as coisas, né? Não deu tempo de eu ler Atos 12, só vou citar. Atos 12 fala quando Pedro é milagrosamente liberto. Então, o post que a Valéria postou é justamente esse. O anjo foi buscar Pedro na prisão, mas a oração intercessória foi buscar o anjo. E quando ele saiu da prisão milagrosamente, aqueles portões se abriram automaticamente e ele chegou lá, as pessoas não acreditaram. Então, quantas vezes você ora, recebe o milagre, mas depois ainda não acredita? Então, acredite e volte para agradecer as orações. Não esqueça de agradecer, porque senão a pessoa vai continuar intercedendo por você. Tem um texto aqui, rapidinho, começou 8h05, vai acabar 9h05? Ou não? Peraí, que eu tenho que ler isso daqui. Aqui, ó. Olha que coisa linda. Pedro está preso e ao invés da igreja se desesperar, o que a igreja vai fazer? Vai orar, né? Se pôs em oração, se pôs na brecha, né? É isso que Deus procura. Quando Deus falou lá com Ezequiel, precisava que alguém se colocasse na brecha e ele não achou ninguém. Que ele ache em mim, em você, uma pessoa para estar na brecha por outra. Olha, amém. Quando concordamos em oração, as palavras criam uma rica sinfonia de intercessão. Isso é esplêndido, que é levada ao trono de Deus. Nada é mais bonito aos ouvidos do Senhor do que o som das orações unificadas do seu povo. Então, deixe que a música comece. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em oração, em comunhão, nós oramos nesta hora, Pai, por cada uma das meninas, cada uma das mulheres que aqui estão. Jesus, Tu és conhecedor da vida delas, Tu és conhecedor da necessidade. O que nós estamos fazendo aqui é interceder pelo lar, pela casa, pelos problemas que essas mulheres possam estar enfrentando. Mas, Senhor, o que eu te peço de maneira mais especial é que nós tenhamos tempo, Jesus, para falar contigo no nosso dia, que nós reservamos tempos para a oração. Jesus, como é especial a oração, como nos faz melhores, Pai. A oração, Senhor, acalma nossa alma, Senhor, alivia o cansaço desta vida tão difícil. A oração, Senhor, resolve causas, muda situações, restaura casamentos, abre portas. É tudo através da oração, pelo nome de Jesus. E é por isso que oramos crendo. Jesus, intervenha na necessidade que cada uma possa ter nesta noite. Eu não sei, eu não conheço, mas Tu sabes. Se for salvação, seja salvação. Se for cura, seja cura, Senhor. Seja a porta de escape, seja a restauração desse casamento, seja qualquer, Senhor, que for o pedido. Tu és poderoso e poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, Senhor. Alcança a vida de cada intercessora e que o Senhor levante nesta noite mulheres que orem uma pelas outras, que orem por si mesmas, porque às vezes nós nos esquecemos de orar por nós, para que o Senhor nos ajude, nos fortaleça. Então fortalece a vida de cada uma individualmente em primeiro lugar, para que assim nós possamos orar pelas outras mulheres. É a nossa oração de gratidão a Ti, Senhor. Alcança cada lar, cada família. Em nome de Jesus eu oro e já Te agradeço por tudo, Pai. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Cíntia, beijo no coração. Beijo, Que Deus te amei. abençoe. Um abraço com 2 braços bem forte, tá bom? Recebido. Tá bom. Meninas, venham fazer parte da nossa família MVO. Fiquem com Deus. A paz do Senhor Jesus. Amém.